a gente tinha programado fazer uma outra live, né, era um outro assunto, mas devido à quantidade de mensagens que a gente recebeu referente não só essa questão desse apagão que teve lá na Europa, como também outros acontecimentos que a gente entende que são todos interconectados. Então, a gente sentiu, conectou aqui de fazer essa live para explicar um pouquinho dessas linhas de tempo, que elas vão despontando ao olhar das massas. Se a gente for observar, não sei quem que reparou, né? Mas a gente colocou lá na capinha da nossa live, né? Como se fosse como é que se diz assim, o dominó, né? O joguinho de dominó, aquele as peças, elas caindo. O que que a gente explicava há um tempo atrás para a gente entender mais ou menos esse momento, porque nós fomos hoje buscar essas conexões de entendimento, conexões de trazer uma luz, né, trazer alguma coisa até para a gente poder passar alguma coisa também para vocês, né? E quando a gente busca estas conexões, geralmente eles fazem nós conectarmos, né, juntarmos informações, juntarmos coisas anteriores também. E essas conexões, essas informações anteriores, muitas delas a gente tem aqui através das nossas lives, através do que a gente já vem trazendo nas próprias conexões, que eram alguns pontos que a gente dizia. A gente falava sobre a queda das estruturas, mas tem um ponto bem importante, que eu acredito que a maioria dos canais, né, quando a gente fala canais, seriam as pessoas que fazem conexões profundas, espiritualmente falando, onde elas buscam entendimento, principalmente das linhas de tempo, né, aonde meio que de uma forma sincrônica vinham as informações que as linhas elas foram atenuadas. Eu não sei se alguém recorda disso, mas as linhas foram atenuadas. Então, quando a gente vai pegar, né, uma linha de tempo que ela falava em um apagão, quando a gente vai pegar uma linha que ela falava, por exemplo, em um grande flash, quando você vai pegar uma linha que falava num colapso financeiro, né? Essas linhas, a gente muitas vezes pega elas numa totalidade, né? O que que seria um apagão? Quando a gente vai tentar analisar isso, eu quero que vocês façam isso junto aqui comigo, tá? Quando você vai pegar, por exemplo, uma linha de um apagão, é natural que todos nós vamos pegando essa informação e entendendo assim, vai ter um apagão no mundo inteiro, né? Esse apagão ele vai ser em sincronicidade, o mundo inteiro vai ficar às escuras. É mais ou menos isso, né, que a gente conecta. Quando a gente conecta na questão que foram atenuadas, e daí tem um outro ponto importante que nós falávamos assim, que a maioria dessas linhas de tempo, elas seriam mais pontuais, né? Não sei se alguém recorda disso também. Elas seriam pontuais, específicas, né? Que elas se distribuiriam, né? Tinha isso. Então, aqui a gente começa a conectar com essas informações que a gente já tinha. Primeiro, que elas seriam atenuadas. Segundo, que elas seriam mais pontuais. Não sei se alguém recorda disso, tá? Então, a gente poderia dizer assim, isso que teve hoje faz parte dessas linhas de tempo? Sim, né? Sim, a gente está vivendo já essas linhas de tempo e essa frase que a gente colocou no título aqui, ó, as linhas de tempo despontam ao olhar das massas, foi exatamente a frase que a gente recebeu e ela até virou o título aqui, que tudo isso que a gente já vinha conectando, quando eu digo a gente, não é eu, tá? É meio que geral, a galera, vamos chamar assim, da espiritualidade, que elas estão se mostrando, elas estão se soltando, mas aí tem um outro ponto que é muito importante. A gente poderia dizer, tá, numa forma bem tranquila, assim, que essas linhas de tempo, elas seriam como se fossem linhas de treinamento, né? Por quê? Porque a gente está muito próximo de linhas, a gente falava isso em algumas lives, né? Ainda nem terminou abril, a gente pode dizer, estamos entrando em maio, aonde a gente até comentou. Muito provável, quando alguma coisa venha, né, ela já tenha uma interconexão com outras.
Por isso do dominó, porque não existe uma coisa isolada da outra. Quando a gente vai analisar assim, nós estamos nos sentindo bem, nós estamos, né, com a energia boa, com a energia... E a gente dizia até nas nossas lives, você não tem como você pegar um fator, são vários fatores, né? Você tem o seu fator emocional, você tem o fator dos flashes, você tem o fator do enfraquecimento da grade planetária, você tem a energia que vem mesmo do Sol central, Alcione, você tem uma série de coisas que elas estão interconectadas, então nunca a gente tem uma coisa só acontecendo. Hoje, os olhares, eles estão todos nesse apagão, e todo mundo está, de alguma forma, preocupada com isso, né? E acredito que até na questão, para quem vive lá, né, foi bastante impactante, né? Porque, querendo ou não, tem muitos transtornos, tem muitas coisas que modificam naquele dia. Você vê, pegam grandes cidades de Portugal, Espanha, outros países que tiveram também interferência hoje, vira um caos, né? Então, a gente tem uma amostra de caos, né? A gente tem uma amostra de como um item desses acaba já trazendo, né, toda essa forma, todo esse alvoroço que a gente presenciou hoje, né? E isso que nós nem presenciamos por aqui, a gente só conectou nas informações. Quem está lá, eu sei que tem bastante gente de Portugal aqui, já é diferente, porque daí você vive, né, sem energia, sem comunicações, sem uma série de coisas, os bancos, pelo que eu entendi, as pessoas, né, indo em mercados, também virou um caos isso, então foi vários caos, né, porque uma coisa vai indo para outra. Para quem se lembra, a gente até fez uma live comentando há pouco tempo atrás sobre um evento de cisne negro, né? Que seria assim, você tem acontecimentos que você não sabe como que é o desenrolar deles, né? Você não tem uma noção do tamanho de impacto de caos e tudo mais que aquilo pode estar gerando. O que que acontece, né? O que que acontece para a gente trazer, né? Eu até ia fazer uma pergunta aqui, quem confia, né, de zero, vamos botar assim, de 0 a 10, né? O quanto você confia para ter as informações na forma usual, através das mídias? O quanto você confia na mídia usual para se manter informado? Mais ou menos a gente já sabe a resposta de vocês, mas igual está fazendo essa pergunta. Sobre esse apagão, né, qual que foi a informação mais precisa, mais oficial? Eu teria algumas hipóteses, né? Poderia ser um ataque cibernético, poderia ser, enfim, várias coisas, né? Porém, o que mais, né, ficou assim entendido é que teve alguma anomalia, né? Não sei se foi magnética ou de que forma foi atmosférica, pelo que eu entendi, foi o que eles disseram, né? Que ocasionou isso, ocasionou esse problema, né? Quando a gente vai se conectar aqui, né, para tentar, a gente pega essa informação, né? Pega essa informação, ó, foi esse fenômeno ali. Quando a gente busca fazer essa conexão, e vocês podem fazer isso junto comigo, por isso que eu disse, a gente vai fazer isso juntos. Quando você vai, pega essa informação e conecta, o que a gente conecta aqui, ela não faz sentido. Não sei se para vocês ela faz, para a gente não faz sentido. Mas, quando a gente estabelece essa conexão, a gente entende que esse movimento, ele tem, vamos dizer assim, um dedo, né? Tem alguma característica ali, alguma coisa que tem o dedo também das forças de luz. A Espanha desmentiu essa informação. Tem algum dedo, tem alguma coisa ali por trás disso. E aí, o que eles sempre falam para mim é assim: você precisa analisar várias óticas, né? Várias óticas para você tentar entender as coisas que estão ali, né? Tem um grande aquecimento, vai ter, né? Alguma informação tem que ser passado sempre para o público, né? Para o povo, para todos nós. Só que o que que acontece? Não, isso ainda não foi um cisne negro, tá? O que que acontece? As massas estão lançando o olhar, e lembra que a verdade ela viria com o despertar das massas também, né? Mas vamos tentar botar essa ótica. Quando
a gente teve, para quem se recorda, há bastante tempo atrás, não sei se vocês lembram, que teve um navio, né, que esse navio ele foi jogado lá no canal de Suez, ele foi para o lado ali, né, como se perdeu o controle e ele acabou encalhando ali. O que que acontece, né, naquela época, quando a gente também foi buscar as informações, né, a gente vem da área de engenharia, a gente entende algumas coisas, algumas máquinas, enfim, né. E o que que acontece? Lá rolam muitos milhões, né, para cada navio que atravessa, para cada coisa que acontece lá. E eu lembro que na época eu achei bastante estranho, né, que tinha uma retrinho lá, né, escavando um pouquinho lá, e aí a gente fe fez, né, esse questionamento por aqui, onde a gente disse assim: "Não, mas calma aí, né, existe tanta tecnologia, existe tanta coisa, e isso aí tá 2, 3 dias já parado, né, com todo esse prejuízo, com toda essa coisa que tem ali, e os caras estão usando uma retrinho, estão usando, enfim, não estão usando a tecnologia que poderia, né, estar sendo utilizada ali. Então, aí a gente vai conectando algumas outras informações, algumas outras questões. A gente sempre evita aqui, né, de ir muito nessa questão, vamos dizer, mais do submundo, disso tudo para buscar, né, esses entendimentos, mas hoje a gente vai um pouquinho mais, tá. Elas não fazem sentido quando a gente vai ver. Porém, a gente trazia algumas outras informações que conectam nessas, que eram o seguinte, a gente dizia: "Ó, esse processo walk-in, né, a gente pega aquele texto que ele diz: existem seres que adentram, né, num corpo, ocupam aquele corpo, mas em determinada ocasião a gente trouxe uma informação, existem walk-ins que eles não estão ocupando corpos físicos, mas eles estão participando do trabalho em fisicalidade". Eu não sei se alguém lembra disso. Mas, em várias oportunidades a gente dá uma pitadinha dessa informação em algumas lives nossas. Tem muitas coisas acontecendo, muitas remoções que estão ocorrendo, muitas operações, a gente poderia dizer, né, que elas necessitam de alguns andamentos, de algumas linhas, né. O que que acontece? Esses walk-ins, eles participam de algumas coisas. Às vezes, alguns movimentos, eles são provocados, né, eles são provocados e as mídias vão trazer alguma informação para a gente, né, explicando de uma forma racional essas coisas, porém, né, quando a gente vai buscar essa ótica expandida, essa conexão de informações, ó, tem muita gente comentando aqui, né, nas cenas, ó, a Erika dizendo: "Eu tive nessas cenas desse apagão". Aí a gente começa a entender. E a gente até tá trazendo isso, mudou o contexto do que a gente ia fazer de live hoje e tudo mais, justamente, tá, justamente para que nós podemos trazer, né, até me fugiu a palavra que eu ia dizer aqui, uma paz para os nossos corações. Porque nessas conexões que a gente faz aqui, nós não conseguimos entender, embora todo o caos, embora todo, vamos dizer, todo inconveniente que essas situações elas trazem, né, a gente não consegue entender isso como um movimento de medo, tá. E exatamente esse pequeno exercício que eu queria que vocês fizessem agora, que vocês conectassem nessa informação e vissem o que você sente. Muito mais, né, do que as pessoas correrem desesperadas atrás, né, de uma série de coisas, de comida, disso, daquilo, se restabelecem as coisas, né. Porque a gente disse várias vezes que quem está no controle, aí vamos lá, vamos conectar uma outra informação, né, que a gente trouxe aqui. O Nós falávamos que desde muito tempo atrás, que
não existia, né, uma chance, não tinha uma preocupação em a gente ter a terceira G, né, que nem dá para falar a palavra aqui. Porque a gente dizia, as forças de luz, né, esses seres, esses Walkins que são um exemplo, enfim, que tudo isso está sob controle, tá? Está sob controle, existe. Aí, daqui a pouco vem uma pessoa que eu nem me lembro o nome, mas eu compartilhei isso lá no Instagram, né? Uma pessoa que era do setor de inteligência do próprio governo americano, né? Uma pessoa que acho que saiu de lá, eu não me lembro bem certo, né? E ele vem lá e diz, ó, esses seres, era na época que estavam se mostrando todos aqueles orbes, né? E também gerou muita confusão, todo mundo tentando entender essa questão, e essa pessoa, né? Ela foi lá, deu uma declaração, isso era em um tribunal, se eu não me engano, onde essa pessoa ela disse o seguinte, né? Esses seres, ele falou, então ele usou a palavra seres, eles têm a capacidade de interromper a prontidão nuclear americana. Foram as palavras dele, inclusive a gente compartilhou lá a fala original em inglês, tinha legenda embaixo para que todo mundo pudesse, né, averiguar aquilo. Assim como tem muitas outras. O que que acontece quando a gente vai analisar tudo isso, né? Nós a, viemos de forma seguida aqui, né, trazendo informações de que muita coisa já está disponível, muita coisa já está aparecendo, porém, ainda elas não vêm, assim, de uma forma onde as massas, que é o título que a gente colocou aqui hoje, que as massas elas conseguem perceber, é só quem vai atrás pesquisar, quem vai mais quem faz o movimento de se informar. E muitas dessas informações, desses acontecimentos, dessas coisas todas, ainda estavam nessa fase, a gente pode dizer. Você consegue ter um entendimento se você for buscar estas informações de formas não usuais. O que está acontecendo agora, nos últimos momentos? É como se aquelas informações que elas só vinham só para quem ia buscar, elas estão começando a despontar ao olhar das massas. As massas estão se questionando. Eu vou dar um exemplo aqui. Várias dessas coisas que a gente está vivenciando hoje, aqui em casa, um almoço de meio-dia, aquele almoço que está todo mundo ali reunido, onde eu comentava algumas coisas que eu tenho certeza que muitos de vocês já comentaram com familiares, com amigos, né, como deve ser usual em todas as famílias, em todos os momentos, né? E às vezes as pessoas poderiam dar uma risada, às vezes poderiam, né, guardar a informação, mas guardar assim, eu vou guardar isso aqui, né? Eu não acredito muito, mas eu vou guardar. E a gente tem tido vários almoços aqui, aonde muitas dessas coisas elas começaram a se mostrar. Então, pessoas, né, que a gente pode dizer assim, não eram despertas, não davam muita atenção a isso, até riam, tudo mais, elas começam a lançar esse olhar. É esse olhar das massas que a gente está falando. Porque agora elas começam, opa, peraí, aqui tem uma coisa, né? Opa, peraí, falavam muito dessas linhas de tempo, falavam muito dessas coisas, e muitas delas estão realmente aparecendo. Conectando com essa informação que a gente colocou agora, lembra? Tudo foi apaziguado, né, dentro das linhas de tempo. E a maioria delas eram em pontos específicos, eram distribuídas, era assim que a gente falava. E não tem uma outra forma, se a gente for analisar, imagina, né, aqui no planeta, como que está hoje aqui a coisa. Não tem uma outra forma se não é as pessoas olharem. Aí a gente conecta outra informação que nós trouxemos em outro momento. As pessoas, elas iam mergulhar dentro do seu próprio abismo, né? Dentro do seu próprio abismo, para daí elas resolverem olhar. Tem um monte de gente fazendo isso. Não sei se vocês percebem, até vou colocar essa pergunta para vocês. Vocês estão percebendo que as pessoas elas estão mudando e elas estão começando a ter interesses que antes elas não tinham, né? Em pelo menos entender, né? E essa questão
por exemplo, do que aconteceu hoje lá em Portugal, tem um monte de gente, né, talvez que estejam até trocando essas informações com vocês, que elas perguntam assim: "Tá, mas isso será que isso não vai vir para cá? Será que a gente precisa fazer uma coisa? Será que a gente precisa se prevenir, fazer", né, tem muita gente perguntando: "Será que não precisa comprar um pouco de alimento?". A gente falou isso já em uma outra live, você não precisa estocar grandes quantidades de alimento. Nós falamos isso, para quem se recorda, a gente diz: "Tem um pouquinho a mais", né. E eu estou falando isso, eu tenho que um filho, né, especial, que ele precisa de alguns medicamentos, ele tem receitas específicas que ele de suplementação que ele toma, porque ele tem alergia até a frutas, né, e eu não estou indo lá fazer grandes reservas disso não, eu sempre tenho um pouquinho, mas muito pouquinho, né, isso que são coisas muito específicas, inclusive algumas vêm de fora até do Brasil. Então, o que a gente traz de informação é isso, nós estamos tranquilos, nós estamos confiantes, né, porque isso tudo está aí, só que tem um pequeno detalhe, tá. Pequeno detalhe, quando vier de uma forma maior, tá, hoje por isso que a gente diz, a gente poderia considerar isso como um pequeno teste, né, porque, foi um ponto bem específico, mas que jogou o olhar. Se você entrar nos sites de notícias, acredito que no mundo inteiro está sendo falado sobre isso, né. Se você entrar aqui, pelo menos aqui nos do Brasil, tem isso. Aí você vai na Europa, deve estar se falando também sobre isso. Em outros pontos do planeta, acredito que também. Então a gente deve fazer essas análises, conectar dessas formas e ter esses entendimentos, tá. Isso está despontando um olhar maior, as coisas estão realmente acontecendo, estão ocorrendo remoções, uma forma de a gente dizer aqui, né, as remoções necessárias, as coisas necessárias, né. A gente teve agora há pouco, aquele evento lá do que aconteceu lá no próprio Vaticano, né, e algumas coisas que estão, né, pelo menos a gente teve acesso a essa informação, algumas fotos, algumas coisas que apareceram são as mesmas de alguns anos atrás, não sei se alguém mais viu, né, mas já existiam essas fotos. Então tem muita coisa ali que a gente ainda não consegue entender de uma forma racional aqui, né, no como que é esse movimento, como que ele se desenrola, como que essas linhas de tempo elas se interconectam uma nas outras, como que como que você tem, né, vamos dizer assim, dentro do nosso tempo linear, um start, né, do que já foi para o que está vindo, né, e quando vem uma maior, uma mais impactante, que a gente até considera um cisne negro, esse dominó que a gente colocou ali, né, daí você entende, né, que o momento ele está direcionando para isso, né, para que a gente realmente tenha a as grandes libertações, as grandes consciências de verdade, né, de exposição. Então assim, né, quando nós pegamos, por exemplo, o nível que se faz necessário no planeta, isso é uma outra um outro questionamento que eu quero jogar aqui para vocês. O nível que é necessário dessas linhas de tempo, eles são dinâmicos. O que que seria dinâmico? No sentido assim, tá, que talvez na configuração que você tinha aqui no planeta um tempo atrás, tá, você precisaria tô dando um exemplo fictício aqui, tá. Num tempo atrás você precisaria ter um apagão totalitário no planeta. Conforme vão tendo andamentos, né, porque a gente sempre falava assim, uma linha de tempo, ela tem uma série de probabilidades dentro dela, tem esse apaziguamento que a gente falou, né, que vem trazendo essa informação há bastante tempo, aonde você analisa, será que precisa ter um apagão geral no mundo inteiro, né, pegando esse exemplo, ou será que ele pode ser pontual, distribuído em momentos, né? Então, é assim que a gente vai, formando, né, entendendo
mesmo não entendendo com totalidade, e nem tem como a gente entender com totalidade, porque da mesma forma que se a gente analise em mim, da mesma forma que se eu, vocês, tivesse a informação toda, todinha, ó, o que vai acontecer no planeta é assim, daí é assim, daí é assim, daí é assim. Isso facilitaria muito também, né? Isso facilitaria muito também a contrarresposta de quem não quer que as movimentações aconteçam. Então, por isso que vai sendo de algumas formas, a gente conecta, sim, isso realmente, né? Tinha ali e agora a gente entende, está acontecendo. E o que nós pegamos exatamente de informação na conexão é essa frase que a gente colocou aqui no título da nossa live. As linhas de tempo despontam ao olhar das massas. O que a gente pode esperar? Mais linhas de tempo jogando esse olhar, tá? É isso que a gente entende. Então, assim, tivemos ressonâncias super altas nos últimos dias, hoje super baixa, um grande sobe e desce. Nós estamos nos acostumando a entender o jogo da revelação, vamos dizer assim.